Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Como estão? Vamos começar a nossa aula de redação. Vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Nossa aula de redação hoje, pessoal, é a conclusão da dissertação. Nós já estudamos a introdução e como elaborar uma introdução. Estudamos o desenvolvimento, os tipos de desenvolvimento. E agora vamos entender a conclusão, certo? A conclusão, pessoal, é a parte final do texto dissertativo argumentativo, ou seja, o último parágrafo. Depois que você já apresentou a ideia, a tese na introdução, depois que você já criou o seu argumento 1, defendendo, o seu argumento 2, novamente defendendo, já convenceu o leitor de que sua opinião é a mais correta através dos seus argumentos, seja utilizando uma estatística, seja utilizando um exemplo, seja utilizando fatos comprovados, ou uma citação de alguém que é importante, o argumento de autoridade. De diversas formas você pode fazer o desenvolvimento, tá bom? E agora você chega na conclusão, agora é de fechar o texto. Como é que eu vou fazer isso? O que é que eu devo fazer no texto? A conclusão pode ser feita de diversas formas. Você pode começar, portanto, vírgula, sendo assim, vírgula, e começar a concluir, certo? Agora, existem dois tipos de conclusões que vocês podem estar aprimorando, fazer, que são valorizadas no momento da correção do texto. Vamos observar. Conclusão, síntese e conclusão proposta. Vamos entender primeiro a conclusão síntese. O que é isso? A conclusão síntese finaliza o texto com um resumo, ou seja, pega as ideias do que foi abordado durante o seu texto e faz um resumo. Qual o objetivo? A finalidade é garantir que você chegou realmente ao propósito inicial do texto. Em um texto, por exemplo, voltado, como nós já fizemos, existe racismo no Brasil? Existe racismo no Brasil? O Brasil é um país racista? Você já criou seu desenvolvimento 1, por exemplo, comprovando que o racismo está na estrutura da sociedade, que algumas pessoas não percebem, mas que está estruturado na sociedade. Aí você, no desenvolvimento 2, apresentou uma citação de uma reportagem, um exemplo de algo que vem acontecendo, ou seja, você atingiu o objetivo em comprovar. E agora você vai concluir fazendo uma síntese. Aí você pode dizer que dessa forma o racismo no Brasil está presente em diversas camadas sociais. Isso é comprovado através de noticiários e depoimentos. Aí você faz aquele resumo geralzinho, geral do assunto. Quantas linhas é esse resumo? Quantas linhas você deve fazer? Você pode chegar a 5, 7 linhas, 8 linhas, certo? É o bastante para você fazer uma boa conclusão. Não precisa ser um parágrafo longo, tá bom? A outra forma, e que também é muito valorizada, é a conclusão proposta. O que é isso? Nesse tipo de conclusão, é apresentada uma proposta de intervenção com possíveis soluções para as situações e problemas apresentadas no texto. Pronto. Essa conclusão aqui é aquela que você resolve um problema. A questão da violência contra a mulher, por exemplo. Você já criou sua ideia, a tese de que está aumentando, e você destaca que o machismo é um dos elementos, isso no seu desenvolvimento, que o machismo é um dos elementos que provoca esse aumento. Aí você, no seu segundo desenvolvimento, apresentou estatísticas de aumento, como tem crescido, e agora é a hora da conclusão proposta. Qual é a solução para isso? O que é que você vê como solução para isso? São penas mais rigorosas? Uma fiscalização maior depois que é apresentada uma queixa? Como você pensa em resolver esse problema? É isso que você coloca na conclusão proposta. Esse problema, essa proposta de intervenção, de solução, tem que ser algo viável e praticável e coerente com a sociedade, com as leis e com o nosso momento social, tá bom? Então não pode haver radicalismo e também não pode ser algo que não vai funcionar. Algo muito fantasioso do mundo dos sonhos, tá bom? Título da dissertação. Algumas propostas de redação exigem que você faça um título, que você elabore um título. Geralmente, que vocês fazem no colégio, eu coloco aquele título já referente ao assunto. Dali também, você pode reformular aquilo dentro do assunto, ou você pode pegar uma palavra-chave, por exemplo, digamos que o geral é o aumento da violência contra as mulheres nos últimos tempos, principalmente nos períodos da pandemia. Aí você destaca lá, ó, violência contra a mulher na pandemia, é o seu título. O título é uma coisa menor,
uma coisa pequena, de poucas palavras e mais objetiva, certo? Que você vai chamar a atenção do leitor para o que você venha a dizer. É interessante que algumas pessoas colocam logo o título, aí depois fazem o texto, e o texto acaba fugindo um pouco do título que foi proposto. Aí é importante, é interessante, que você faça o texto, e depois de ler o seu texto, você perceba qual título se adequa mais àquilo que você escreveu. Nossa atividade de hoje, aí pela manhã, que vocês vão realizar, é justamente dessa forma. Tem um pequeno texto, e eu peço que você fale um título, você vai imaginar, idealizar um título. Aí você pode primeiro fazer um texto sobre aquilo e em seguida colocar um título bem interessante, tá bom? É dessa forma. E nossa atividade para casa está somente a página 19, porque a gente fracionou essa aula bastante. Eu acredito que só faltou mesmo a página 19, tá bom, gente? Tchau, tchau, um abraço, bom descanso para vocês, bom final de semana.